Somos precisamente esses homens que dispõem de uma lógica simbólica, de uma ciência exegética, de uma antropologia e de uma psicanálise, e que talvez pela primeira vez são capazes de englobar em uma só a questão do remembramento do discurso humano. Com efeito, o próprio progresso de disciplinas tão díspares evidenciou e, ao mesmo tempo, agravou o deslocamento desse discurso. Somos hoje esses homens que não terminaram de matar os ídolos e que mal começaram a entender os símbolos. Paul Ricoeur, da interpretação, ensaio sobre Freud. Muito boa noite a você que nos acompanha, que vai chegando ao nosso canal do YouTube, da rede Brasil Ricoeur, a nossa Associação Brasileira de Estudos Ricoeurianos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para realizarmos a nossa segunda ação prévia do nosso primeiro congresso internacional da rede Brasil Ricoeur. Esse congresso vai ocorrer em agosto, entre os dias 14 e 16, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Bom, para a nossa mesa de hoje, vocês já sabem, a mesa cujo título é Alma e Memória do Brasil. Vamos receber dois ilustres convidados, a nossa querida e já conhecida muito no meio ricoeuriano, professora Jeanne-Marie Ganeban. Muito bem-vinda. Boa noite, professora. Boa noite. Pode cumprimentar. Boa noite a todos. Muito bem-vinda, muito obrigado, professora. Também conosco aqui, Roberto Gambini. Boa noite, Roberto, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado ao Andrés, que teve a ousadia de indicar o meu nome, e eu queria registrar o meu encantamento de, depois de décadas, estar junto com a Jeanne-Marie, que eu conhecia em relatos, e agora eu estou junto com ela. É um prazer. E obrigado a você, Wagner. Bom, e a gente aqui ganha com a presença desses dois convidados muito especiais. Na verdade, ambos dispensam a apresentação, porque são muito conhecidos no meio em que atuam. Aceitaram generosamente o nosso convite de compor a programação prévia do nosso congresso. E aí eu já queria, antes de brevemente apresentá-los, só contextualizar um pouco a proposta da nossa mesa, né? Vai falar, então, sobre alma e memória do Brasil. Então, a primeira ideia central é que o tema dessa mesa se concilia, né, um pouco com a nossa proposta geral do Congresso, que é não só apresentar e promover o pensamento do Ricoeur no Brasil, mas usar desse pensamento para compreender os nossos desafios, os nossos dilemas, a nossa identidade. A professora Jeanne-Marie fará uma apresentação sobre o tema da memória e desmemória no Brasil, à luz de alguns conceitos de Paul Ricoeur, enquanto o Roberto Gambini fará uma apresentação cujo título será O Futuro Está nas Raízes. Bom, antes de passar imediatamente a palavra à professora Jeanne-Marie, que começará a exposição, me permitam uma breve apresentação geral dos nossos convidados. Então, como eu dizia, a professora Jeanne-Marie, já bem conhecida no nosso meio, possui graduação em filosofia pela Universidade de Gênova, doutorado em filosofia pela Universidade de Heidelberg, e um de seus pós-doutorados pelo Fundo Ricoeur em 2018. Atualmente ela é professora titular da PUC de São Paulo, livre docente da Unicamp, e suas últimas publicações foram a obra Walter Benjamin, Os Cacos da História, pela editora N1 Edições em 2018, e Tempo, Crise e Catástrofe em Defesa da Pluralidade da Pesquisa Filosófica, artigo pela revista Filosofia Moderna e Contemporânea, em 2021. Como eu dizia, a professora Jeanne-Marie já é bem conhecida no nosso meio, inclusive o seu sotaque suíço. Roberto Gambini é terapeuta junguiano há mais de 30 anos, conferencista e ensaísta,
formou-se em Ciências Sociais pela USP na década de 60, fez mestrado em Ciências Sociais na Universidade de Chicago, e após lecionar Ciência Política na Unicamp nos anos 70, partiu com uma formação em Psicologia Analítica no Instituto Carl Gustav Jung de Zurique. Suas últimas publicações contam com obras como Espelho Índio, A Formação da Alma Brasileira, pela editora Terceiro Nome, em 2000, e A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas, pela editora Atelier Editorial, em 2020. Formalidades à parte, né, professora Jeanne-Marie, por favor, tome a palavra. Muito obrigada. Eu vou falar de maneira muito militante, como ultimamente falo. Gentilmente, o Wayne disse que eu sou professor titular na PUC de São Paulo e também sou professor na livre docente na Unicamp, mas não estou mais, porque eu sou aposentada e acho isso muito agradável. Eu só tenho alguns orientandos e tenho mais tempo para escrever e para pensar. E estou pensando muito num livro que quero escrever em francês agora, depois de alguns livros em português, mas para a minha família poder ler também lá. E que esse livro, que eu vou explicar um pouco por isso que estou tão militante também, seria um confronto entre a concepção da memória a partir da Europa e a concepção da memória a partir do Brasil, da América Latina, mas do Brasil mais especificamente, porque não posso falar somente, não posso falar pela América Latina inteira. E isso quer dizer que eu vou pegar muito, de um lado, o Walter Benjamin, naturalmente, que é meu guru, como vocês sabem, coitado, o guru não é uma boa caracterização, e do outro lado, o Ricoeur. Eu gostaria de falar um pouco desse duplo enraizamento, para talvez já agradecer ao Garbini. Eu fico muito feliz de ter encontrado o Garbini também, graças ao Andrés, ao nosso presidente, como o chamo sempre, para tentar também preparar um pouco melhor as discussões que certamente vão acontecer no congresso em agosto na Unicamp, o congresso organizado pela professora Cristina Henrique Costa, com muita energia e muito tempo, e no qual nos tentamos um pouco Bom, eu acho que nós tivemos uma perda de conexão da professora Jeanne-Marie. Vou tentar acompanhar o que se sucedeu. Vou pedir, então, ao Roberto Gambini que tome a palavra enquanto a gente acompanha essa possível perda de conexão da professora Jeanne-Marie. Roberto, tudo bem para você? Eu me sinto um pouco constrangido de cortar a fala tão bonita dela, mas eu não entendo nada de tecnologia. É a Jeanne-Marie aí. Não, Voltou. Caiu, eu também não entendo nada. Geralmente, quando cai, não vejo mais nada, daí volto. No e-mail, Voltou, professora. Pode continuar, tome a palavra, por favor. Que não seja nenhum, como que chama? Anticiclone tropical. Porque daí a gente está à mercê dos ventos. Eu queria também, a partir desse título, pensar, então, nesse confronto entre um filósofo super francês, mesmo porque ele passou muito tempo nos Estados Unidos, e a nossa realidade brasileira. Então, há, digamos assim, pontos muito positivos e pontos não negativos, mas que não são, que realmente não ajudam muito nem a entender o Brasil, nem a entender, talvez, o Ricoeur. Um dos primeiros pontos que eu queria ressaltar, porque eu também venho de um país, a Suíça, que é muito tradicional demais, para o meu gosto, às vezes, e que a problemática da memória e da desmemória, vou explicar porque eu falo desmemória, vou falar também de esquecimento, mas é um pouco diferente. Essa problemática que é ética e política, ela não se coloca da mesma maneira
nem na Europa, nos países colonizados ou nos países ditos emergentes. A gente se pergunta há quanto tempo vão emergir, para não dizer do terceiro mundo. Eu não gosto muito de todos esses eufemismos. Eu digo que sou velha, às vezes a gente é louco, enfim, tudo isso não tem nenhuma vergonha. Então, há um confronto que merece ser pensado. Nós não podemos pensar nem que o Brasil seja certo, nem que o rigor seja universal. Eu começaria dizendo isso. E esse confronto é interessante e permite também um confronto, eu acho, com toda a questão do decolonial, que eu não vou tocar nessa fala hoje, mas que é muito presente atualmente na filosofia, e mesmo na filosofia brasileira, muito forte, e eu tenho muitos amigos que trabalham a respeito disso. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que o livro mais, digamos assim, conhecido e talvez útil para nós, do Ricoeur, sobre essa problemática da memória, é um livro de 2000, ele já estava bem velhinho, A Memória, a História, o Esquecimento. E saiu em 2000, foi publicado na editora da Unicamp, aliás, uma boa tradução, em 2007, e ele é uma mina, esse livro, para todos aqueles que querem trabalhar um pouco essa temática. Como sempre, Ricoeur é muito pedagógico e fala muito bem da tradição filosófica sobre a memória, depois passa para a história, depois passa para o esquecimento. Vocês percebem, isso é importante, que o primeiro termo é memória. E não é história, é memória, porque ele certamente trabalha um pouco em confronto, expliquei isso no artigo que saiu numa revista da USP, na revista dos Estudos Avançados, em confronto com, digamos assim, aquilo que foi pensado na França, em particular pelo grande historiador Pierre Nora, e que o Pierre Nora chamou, de maneira engraçada, de bulimia da memória. O Pierre Nora, nos seus volumes sobre os lugares da memória, Les lieux de mémoire, trabalhou muito sobre, vamos dizer, uma bulimia e uma indigestão de comemoração. Então, tem que se dizer isso claramente, há uma tentativa, a partir de Pierre Nora, de reabilitar a história científica contra uma certa doença da comemoração, aquilo que ele chama de bulimia da memória, na qual, na Europa, na França em particular, mas não só na França, todos os eventos importantes do passado são relembrados, em particular os eventos também dos quais, geralmente, uma nação não quer muito se lembrar. Então, nós temos, na Europa, se vocês quiserem, uma paisagem memorialística que é bastante diferente da questão do Brasil. Na Europa, eu poderia dizer, de maneira muito rápida, que a questão da memória e da obrigação, ou digamos, da dimensão ética da rememoração e da memória, se coloca na herança terrível, começa na Alemanha, da Shoah, ou do Holocausto, como se diz. Eu prefiro o termo Shoah, porque o Holocausto é muito religioso, e Shoah é catástrofe. Isso é um termo que, depois do filme do Claude Lanzmann, também foi muito mais aceito. Então, há toda uma reflexão, que já existia antes, mas que ficou muito forte na questão, digamos assim, da elaboração da experiência da Shoah na Alemanha, naturalmente. Os alemães, de diversas maneiras, se confrontam até hoje a essa herança, mas também nos outros países, mesmo na Suíça, que faz de conta que ela é neutra, mas que tem os bancos que abrigaram muito dinheiro nazista. Bom, na França, uma das coisas mais importantes que foi recalcada na consciência nacional francesa e que agora está muito mais assim falada, são duas coisas, no fundo. O Ricoeur fala mais da primeira, porque ele
ainda não viveu de novo a questão da Argélia, mas a Argélia é muito forte hoje em dia, a historiografia da Argélia e a memória dos massacres cometidos pelos franceses na Argélia. No tempo de Ricoeur, ele cita muito historiadores novos e que não são muito, digamos assim, agradáveis de ser lidos pelo francês que gostaria de pensar que ele só é republicano e igualitário, sobre o famoso governo de Vichy, Vichy sendo a cidade onde se estabeleceu o governo do Marechal Pétain, quando a França foi ocupada e que ele signou um armistício. Então, se vocês querem, como pano de fundo de toda essa discussão, a tentativa de refazer uma historiografia e uma memória francesas mais condizentes com contradições da própria nação, isto é, a nação francesa e os franceses não foram todos resistentes contra o nazismo, vocês sabem disso, e aquilo que sempre se lembrava era mais da resistência, aliás, com razão, se lembrava muito da resistência, mas da colaboração de muitos cidadãos franceses, e mais do que colaboração, da ajuda, por exemplo, na perseguição dos judeus, se falava quase nada. Então, Ricoeur está numa paisagem na qual, quando ele fala da juste mémoire, uma memória justa, ele fala isso desde das primeiras páginas do livro, ele quer, ao mesmo tempo, não cair nessa bulimia da memória, da qual fala o Pierre Nora, que se comemora tudo, mas também não calar sobre, digamos assim, vários acontecimentos que aconteceram na história francesa e que não são nada gloriosos, para não dizer que foram terríveis. Em particular, a tortura na Argélia, mas disso ele não fala porque o livro saiu um pouco antes que isso se torna ainda mais conhecido, embora já se sabia de tudo. Então, vocês percebem que há, portanto, na tradição europeia, algo, e isso que me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui no Brasil, que me parece muito diferente digamos assim, da consciência brasileira, não sei se posso dizer nacional, ou assim, é mais comum. Se diz sempre que o Brasil é o país do futuro. Aliás, é uma expressão do Stefan Zweig, se não me engano, que é um pouco ambígua, porque a gente se pergunta muitas vezes, ok, o Brasil é o país do futuro, mas então, é o país do presente, ele ainda é ou não? Ou é só do futuro e esse futuro não chega? E se tem uma coisa da qual o Brasil sofre, é de uma certa, eu diria, desmemorialização, não sei como dizer isso, uma falta de memória. E uma falta de memória que tem lados, é sobre isso que eu vou tentar falar um pouco, positivos em termos filosóficos também, porque tem uma valorização da leveza, de um certo esquecimento, uma certa inventividade que não se prenda só à tradição, não? Como seria o caso em vários países muito tradicionais europeus, mas que também tem, digamos assim, aspectos que não hesito em chamar de criminosos. Então, vou explicitar um pouco isso, e por isso que vai ser uma coisa muito, no certo sentido, militante, porque desde que eu comecei que conheci nos anos assim, no fim dos anos 2000, nos anos 2000 já, filhos desaparecidos e de torturados, e da luta dessas pessoas aqui no Brasil, graças, eu falo, ao Edson Telles, com quem eu conversei muito, a família Telles fez o primeiro grande processo contra o coronel Ustra. Então, eu realmente acho que tem algo no Brasil que tem que ser pensado, em particular, na filosofia, e que é essa tentativa não só de esquecer
Mas, por parte, notadamente, dos governos, mesmo dos governos de esquerda, ou digamos assim, de centro-esquerda, daquilo que eu chamo de desmemória. Vou tentar explicar por que eu chamo isso de desmemória e não só de esquecimento. Aí faço uma breve apresentação muito ligada ao livro do Ricoeur sobre a questão da memória na filosofia e do esquecimento. Vocês sabem que a doença dos filósofos é sempre de começar com os gregos. Sempre digo que os psicanalistas começam com a mãe e os filósofos com os gregos. A gente vai para trás. Hein? Bom, e o Ricoeur começa, então, quando ele trabalha sobre a questão da memória, com o paradoxo. Eu não sei se ele chama isso de paradoxo, mas com uma análise das duas palavras para dizer lembrar em grego. E isso é muito importante porque é difícil também traduzir para nós, mas, em grosso modo, a gente poderia dizer, em particular em Platão, porque Platão que começa, você sabe, que tem a anamnesis, que deu a nossa palavra anamnese, que é uma ação intelectual, espiritual também, por exemplo, em Santo Agostinho, de tentativa de lembrar do passado. E de lembrar para poder, por exemplo, reconstituir sua vida, como faz o Santo Agostinho usa nas confissões, ou então, por exemplo, em Platão, para tentar lembrar também de vários momentos de uma certa argumentação sofística ou não sofística. Às vezes Sócrates é bastante sofístico, você sabe. Então, primeiro, a memória, o lembrar como atividade espiritual, atividade ligada, portanto, à linguagem, o logos. Mas há também, que é, aliás, o manancial da anamnesis, uma outra palavra importante, que é a palavra mneme, que quer dizer imagem mnêmica, se vocês querem. Quando lembramos, voltam sempre imagens, por isso que é toda a teoria da memória do Platão e de Aristóteles é também muito ligada à teoria das imagens. Não? E essas imagens, e aí que vem uma coisa muito interessante, não são sempre acessíveis pelo logos, pelo intelecto. Elas, às vezes, voltam e, às vezes, não voltam. Isso já é muito claro em Platão. Ele tenta explicitar isso com a famosa teoria da alma, como um bloco de cera na qual se inscrevem imagens, não é? E algumas imagens são apagadas. Isso é no Teeteto, se não me engano. Então, há, digamos assim, imagens das quais não conseguimos nos lembrar. Não é só que a gente fica velho e não consegue lembrar dos nomes, é que também nós não conseguimos nos lembrar de muita coisa, não? Quando a gente tenta. Mas há também imagens das quais talvez a gente nem queira muito se lembrar e que voltam. Por exemplo, em Freud, não? Mas nos gregos também. Não? E quando vocês lêem, por exemplo, o livro 10 das Confissões de Santo Agostinho, eu já decidi que eu sempre vou citar Santo Agostinho e tudo que eu falo, só para a gente ler um pouco as Confissões, esquecer que ele é santo. Vocês vão percebendo que o Santo Agostinho, quando ele tenta se lembrar da sua infância, às vezes, como ele diz, ele tem imagens que voltam que ele não quer saber delas. Ele diz que ele quer afastar com as mãos do espírito essas imagens da sua memória. É maravilhosa essa expressão, afastar com as mãos do espírito, porque elas são insuportáveis, essas imagens, ou então são vergonhosas, ou então não tem nada a ver com aquilo que ele procura. No entanto, essas imagens, vocês percebem, elas são essenciais para a própria anamnese. Se a gente não tivesse imagens, digamos assim, soterradas, a gente não sabe muito bem onde, vamos dizer, na alma, nós não poderíamos nos lembrar de nada. Elas são, portanto, uma condição da atividade mnêmica e da reminiscência de Platão, da anamnese. Então, a gente percebe, isso é importante, o Ricoeur mostra isso muito bem nos primeiros capítulos do livro dele, que lembrar é um processo nada, digamos assim, simples. É um processo muito contraditório, onde tem simultaneamente um esforço consciente, geralmente valorizado por toda a filosofia, porque está ligado ao logos, e
que se enraiza, por assim dizer, em imagens que não são nada tão conscientes assim e que às vezes são totalmente assim estranhas, um pouco loucas, a gente nem lembra muito bem, nem sabemos se realmente são verdadeiras. Enfim, como se houvesse, eu digo isso porque eu sou da filosofia mais moderna, não? Mas se houvesse um enraizamento de uma atividade do espírito numa coisa que é muito, nada muito racional e nada consciente. Bom, então vocês percebem que essa paradoxalidade da memória era ligada a uma concepção do sujeito clássico, que justamente com Nietzsche, Freud e Proust, eu diria, os três, mas o primeiro é Nietzsche, vai ser batida em brecha, vai ser realmente colocada em questão. O sujeito é muito mais do que a sua própria consciência. A consciência é importante. Eu sempre digo que o Descartes é um grande pensador, é um mantra, porque senão ninguém mais lê Descartes, dizendo que ele é um racionalista chato. Ele também não é só racionalista, um pouco a revelia dele mesmo, não? Quando ele conta dos seus sonhos, mas ele é realmente, ele tenta ter uma concepção do sujeito que nós, de maneira honesta, depois de Nietzsche, Freud e Proust, eu diria, e depois de Freud em particular, não podemos mais defender como única. Bom, o primeiro que também trabalha com a questão do esquecimento no sentido positivo agora, e não só como contrário da memória, é o Nietzsche. Vocês sabem disso, isso é essencial, e é uma dos grandes méritos do Nietzsche, que o Freud leu. Ele diz que não leu, mas ele leu, e tem um livro em alemão que o título não lembro, vocês percebem, não consigo lembrar também de tudo, mas que mostra muito bem que o Freud leu muito Nietzsche. E o esquecimento, diz o Nietzsche, ele muda muito a concepção filosófica do esquecimento e também, por assim dizer, um manancial de imagens ou de sons ou de cheiros também, Freud, inconscientes, mas que podem nos ajudar no presente. Tá? Um manancial do qual nós não temos nem o controle, nem sempre a consciência. Isso é importante. E também é algo que nos permite, o esquecer, nos permite nos livrar, quando a gente lembra bem. Depois pode também esquecer bem. Isso é muito importante para a gente pensar na dimensão ética e política da memória. Não? Nós podemos esquecer, felizmente, do passado e não repeti-lo, como diz Freud, ou então recomeçar de novo, como diria o Nietzsche. Nós podemos nos livrar do passado, a condição sendo que a gente sabe muito bem o que aconteceu no passado, com a nossa memória consciente e inconsciente, eu diria. Mas também é algo que nos permite uma certa leveza. Eu diria que talvez essa condição, digamos assim, de inventividade, de criatividade e de leveza do esquecimento, esse é um aspecto muito positivo que realmente, num país como o do Brasil, está presente. Mas que está presente com uma sombra, que é que justamente a gente quer um pouco não saber do passado, isso para se consagrar ao futuro e ao presente com uma certa leveza, e com muita música e muita dança, o que é lindo. O Nietzsche sempre disse que um filósofo tem que saber dançar, mas no Brasil, e isso daí é dramático, há uma política muito clara de desmemória. Não só do esquecimento feliz, como diz Nietzsche, mas de desmemória. Isto é, a violência que está na origem e na continuação do país está sempre, digamos assim, diminuída ou apagada ou feita de algo, digamos assim, é dito que não é tão importante assim, que a gente não pode se revanchar, que não tem nenhum revanchismo, e que a gente tem que esquecer do passado para poder continuar vivo. Isso dizem os militares da ditadura, dizem as assim chamadas elites, acho que elites elas não são, mas enfim, são chamadas de elites a respeito do racismo e da escravatura, e dizem também, diz também, no certo sentido, os defensores do agronegócio sobre os indígenas, as populações autóctones,
querendo até falar de fazer de conta, esquecer, portanto, que os povos originais estiveram no Brasil muito antes da Constituição brasileira ser escrita. Bom, vocês percebem que aí começo com a minha militância. Tem um problema político muito claro no Brasil que explicita de maneira quase paradigmática a ligação entre uma política clara de desmemória e uma política clara de violência continuada. E, nesse sentido, a última parte do livro do Ricoeur sobre o esquecimento ajuda muito a pensar, porque ele vai empreender uma grande reflexão, ele não foi o único, o Derrida também empreendeu na mesma época, a mesma reflexão, sobre a diferença entre vários conceitos que, no Brasil, são geralmente colocados no mesmo saco, de maneira, aliás, pouco inocente, em particular pelas forças militares, que são esquecimento, anistia, amnésia e, eu diria também, perdão. Essa reflexão de Ricoeur, é interessante ver que também Derrida, são dois filósofos muito diferentes, ela foi, em particular, digamos assim, frutificada pela reflexão sobre aquilo que foi a política de memória da África do Sul. Vocês sabem, com Mandela e com Desmond Tutu, quando eles estouraram, depois de 27 anos de prisão do Mandela, quando ele saiu da prisão, e que eles tentaram, então, estabelecer uma comissão que se chamou de Verdade e Reconciliação, para tentar recomeçar uma vida com todos os cidadãos da África do Sul. Isto é, aqueles que eram brancos, aqueles que eram negros e aqueles que também eram asiáticos. Tem muita gente que era também asiática. Não? Eu também comecei a pensar muito sobre isso, graças a Ricoeur, mas também graças a dois trabalhos que eu quero citar aqui, de dois doutorandos, uma doutoranda minha na PUC, a Lucy Buff-Migliori, que trabalhou também comparando, ela também via do direito, mas ela comparou em termos filosóficos a questão do perdão em Derrida e em Ricoeur. E ela começou a estudar também como que trabalharam essa Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul e como que não foi trabalhado aqui. Isso foi, notadamente, essa comparação das políticas de memória e desmemória, memória na África do Sul, desmemória no Brasil, também o assunto do doutorado do Edson Teres na USP. É engraçado que os dois trabalhos ficaram quase defendidos ao mesmo tempo e me ajudaram muito a pensar isso. É a vantagem de ser orientadora que você começa a pensar melhor. É muito interessante ver que, realmente, na África do Sul, houve uma tentativa, não, digamos assim, de esquecer do passado, mas uma tentativa também não de perdoar. Isso é muito importante. O perdão é sempre uma categoria que ultrapassa o filosófico e o jurídico e que remete a algo de muito pessoal e subjetivo, mas também de transcendente. Não é uma força, não precisa ser religiosa, mas uma força de transcendência. Mas é uma tentativa de anistia na África do Sul que repousa, exatamente pelo contrário daquilo que aconteceu no Brasil, sobre a narração total e completa daquilo que aconteceu. Isto é, o processo dos algozes e daqueles que mataram começa com a narração feita por eles, muito tintim por tintim, daquilo que eles cometeram, dos crimes que cometeram. E quando eles contam e narram tudo, eles podem, eventualmente, ser presos, mas eles podem ser, depois, reintegrados na comunidade, digamos assim, de todos os cidadãos, e, nesse sentido muito preciso, anistiados. Não sei se muitos de vocês já estavam vivos quando
houve a anistia no Brasil, a anistia decretada pelos militares, se não me engano, em 76, em 1976, preparou o fim da ditadura e permitiu, isso é verdade, a muitos exilados que eles voltassem ao Brasil. Mas a anistia foi entendida nada como uma narração daquilo que realmente aconteceu, mas, pelo contrário, como uma amnésia. O Ricoeur fala muito claramente que tem anistias que são proclamadas e que não são anistias de verdade, isto é uma trégua entre duas facções que estão lutando, mas uma política, por assim dizer, de apagar e de esquecer do passado, e que geralmente essas anistias só estão proclamadas pelos dominantes, e aquilo que aconteceu. Então, quando hoje vocês falam da lei da anistia, isso foi até retomado no Supremo Tribunal Federal, vocês querem dizer que você não pode mais denunciar nem a tortura, nem aquilo que aconteceu durante a ditadura em particular. E, naturalmente, que isso reverbera por assim dizer, numa anistia ampla e restrita na história brasileira inteira, como se a gente não tivesse que pedir perdão e até punir todos os crimes de racismo e de genocídio. O genocídio também dos indígenas. Então, há aí uma confusão. O Ricoeur vai citar vários exemplos de anistia nesse sentido, que, no certo sentido, são simplesmente virar a página para esquecer tudo que foi feito. E, portanto, para não lembrar daquilo que foi feito e não narrar. Então, eu vou citar para vocês, desculpem, mas dá para citar porque eu traduzi essa passagem, não está nem no livro sobre a memória, história e esquecimento, mas está no livro sobre o justo, que é um pouco anterior, e o Ricoeur fala dessa diferença entre anistiar, esquecer e perdoar. Eu acho que isso nos ajuda muito no Brasil a entender melhor por que, infelizmente, nós temos ainda que lembrar muitas coisas e não silenciar sobre aquilo que aconteceu. Eu cito, então, na minha tradução, porque eu não tinha a tradução do Justo na época, e no livro que recomendo a vocês, que é antigo já, no certo sentido, que se chama O que Resta da Ditadura, foi organizado pelo Edson Tênis e pelo Vladimir Safat, e o livro data de 2010, não é tão antigo assim. Não? Mas, enfim, não é mais nenhuma novidade. E tem vários artigos justamente sobre essas políticas de memória e desmemória no Brasil. Em particular com vários psicanalistas, como a Maria Rita Kelly, e com vários grandes juristas que analisam, em particular, essa ligação com a anistia. Eu vou ler isso para vocês, com a oração, já falei bastante, e depois a gente pode... eu vou passar a palavra para o Roberto Gambini, que eu fico muito feliz também de poder ouvir. Então, diz o Ricoeur, na edição francesa, Le Juste, página 205. Se eu me demoro um pouco na questão da anistia, diz Ricoeur, e na medida em que, apesar das aparências, ela não prepara de jeito nenhum para a justa compreensão da ideia de perdão. Ela constitui, em muitos aspectos, sua antítese. Por um trecho, a interdição à concrase de toda ação jurídica, portanto, a interdição de qualquer perseguição dos criminosos, junta-se à interdição de evocar os próprios fatos sob sua qualificação criminosa. Trata-se, portanto, de uma verdadeira amnésia institucional, que induz a fazer como se o evento não tivesse
acontecido. O preço a pagar é pesado. Todos os malefícios do esquecimento estão contidos nessa incrível pretensão de apagar os rastros das discórdias públicas. Nesse sentido, a anistia é o contrário do perdão, o qual, como veremos, requer a memória. Então, ele vai retomar essa ligação entre anistia e como contrário do perdão e como esquecimento imposto, e, portanto, nenhum esquecimento leve, no livro sobre Memória, História e Esquecimento, e, retomando isso no livro, no fim, ele vai se deixar guiar também pela questão do recalcado em Freud, dizendo que uma nação só pode se tornar adulta como alguém, enfim, pode se tornar um pouco mais feliz, vamos dizer, ou menos infeliz, se vocês querem, quando conseguiu elaborar o passado. E elaborar o passado quer dizer que nós não recalcamos, ou não fazemos de conta que não queremos saber, mas que a gente tenta ter uma narração completa daquilo de que lembramos e daquilo de que nós não queremos lembrar, mas que também nos define. É isso. Muito obrigado, professora, pela brilhante exposição. Quero agradecer e cumprimentar também o público, viu, professora? Nós temos um público consistente aí de aproximadamente 50 pessoas que nos acompanham, foram interagindo durante sua exposição. Eu sei que as pessoas participam do Rio Grande do Sul, do Acre, da Bahia e do Rio Grande do Norte. Quero até pedir a você que nos acompanha pelo canal da Rede Brasil Requer, diga a sua cidade e estado para a gente saber com quem exatamente estamos conversando aqui. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Essa é a ação prévia do nosso primeiro Congresso Internacional da Rede Brasil Requer. Esta é a mesa Alma e Memória do Brasil, com a professora Jean-Marie Galevin e com o Roberto Gambini, a quem, então, eu chamo agora para tomar a palavra. Por favor, Roberto. Eu queria congratular a professora Jean-Marie pela beleza desse fio da meada que ela nos apresentou, porque a gente sabe que isso são anos e anos e anos de estudo, de reflexão na linha da filosofia. Eu não tive essa formação. A minha formação foi muito mais sob a forma de um mosaico ou de rios que se encontraram, porque a minha formação, pela minha paixão, foram as ciências sociais, e depois eu encontrei a psicologia junguiana. As primeiras são extrovertidas, a segunda introvertida, e demorou muito tempo para eu poder juntar essas águas. Quando eu estudei na Rua Maria Antônia, entrei lá em 63, fui aluno daqueles luminares todos, e o meu desejo de militância começou cedo, não de maneira partidária, mas de maneira de buscar uma força da reflexão e do pensamento. E eu tive a ousadia de propor para a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 66, se eu não me engano, uma mesa que se chamava A Perda da Memória Nacional. Eu nem sei de onde que eu tirei aquilo, mas eu convidei o professor Florestan Fernandes, o professor Darcy Ribeiro, o professor Ulpiano Bezerra de Menezes, um colega junguiano, e eu, muito animado, comecei a falar o que significava perder-se a memória. Uns anos depois, já tendo eu voltado de Zurique e lido e aprendido tudo que Jung falava sobre alma como uma entidade interna onde aparecem visualizados os nossos processos, e eu me atrevi novamente, isso foi em 92, a falar sobre Em Busca da Alma Brasileira. Então, eu estava dando forma a alguma coisa que, aos poucos, foi tomando um contorno para mim. Alguns anos depois, em 95, eu fui convidado para apresentar um trabalho no Congresso Internacional de Psicologia Analítica em Zurique,
e apresentei em inglês um trabalho que se chamava A Alma do Subdesenvolvimento, que causou um frisson, porque eu estava tomando a alma como uma entidade que também anima um país, que anima um povo, e não apenas como uma instância interna, que é mais a tradição junguiana ou freudiana. Vem aí a confluência da minha formação nas ciências sociais e o meu apego, né, aos saberes derivados da genialidade do Freud e do Jung, especialmente desse último com quem eu mais me identifico. Eu falava de militância. Esta tentativa de formular uma ferramenta de pensamento não era fácil, porque o termo alma não faz parte do vocabulário da sociologia, nem da antropologia, nem da história. É mais um termo afeto ao catecismo, às religiões, mas eu já ousava falar alma, pedindo às pessoas que se referissem a algo insubstancial, íntimo, mas que revela processos profundos, que revela sensibilidade, que revela uma maneira de encarar a vida e o mundo. Então, eu fui aos poucos dando forma a esse conceito de alma. Na obra do Jung isso é vasto, muitos seguidores do Jung, como, por exemplo, James Hillman, tomaram a si a tarefa de desenvolver esse conceito, esse termo, mas, para mim, a questão da busca da alma, da perda da alma, da perda da memória, estava diretamente conectada com a questão da identidade brasileira confusa, perdida, descaracterizada. Então, alma e identidade foram se juntando, e quando eu falava de identidade, eu fui chegando à percepção do trauma que está na origem da nossa história a partir da junção de uma matriz ibérica com uma sabedoria ancestral nativa ao lado de uma sabedoria ancestral africana. Então, eu cunhei o termo alma ancestral do Brasil, e eu tive a grande alegria, muitos anos depois, de ver algumas lideranças indígenas dizerem que esse termo foi útil até para a defesa dos territórios. Mas o que eu pensava? Porque hoje eu li muito mais arqueologia, eu fui a sítios arqueológicos, há uma produção boa no Brasil. Alma ancestral. E hoje nós sabemos em anos que provavelmente neste território, há 30 mil, 50 mil anos, havia seres humanos que eram uma linha do Homo sapiens dotados de sensibilidade, dotados de um patrimônio de sensibilidade, que é essa riqueza ancestral, que significava compreensão da vida, discriminação das maneiras de viver uma vida boa, criação de cultura, de beleza, de arte, de mito, de religião, de formas de sociabilidade, de habitação, de uso dos recursos naturais. Muito bem, isso nós sabemos hoje que é verdade. A antropologia contribuiu, mas a grande força está nas palavras do grande pensador que é o Ailton Krenak, ou do Daniel Yanomami, Na Queda do Céu. Hoje, o mundo culto reconhece essa ancestralidade de saberes profundos que havia no Brasil. Ora, o que é o trauma? O que é o drama? E aqui, Jean-Marie, se você me permite, eu queria fazer um complemento à tua preocupação com a desmemória, trazendo a lembrança de algo que se chama a criação fantasmagórica de uma memória falsa, de uma memória escatológica.
porque quando eu estudei a correspondência dos jesuítas do século XVI para Inácio de Loyola, contando o que eram os habitantes da Terra, que não eram humanos, que não tinham alma, que eram semi-animais e habitavam essas plagas, eles eram filhos do demônio. Esta é uma memória criada para justificar o extermínio. E esta memória não se perdeu, porque as igrejas evangélicas até hoje sustentam que os indígenas, em seus rituais, ou os afrodescendentes, nas religiões como o candomblé e a umbanda, cultuam o demônio. Não houve perda dessa memória, mas isto não é uma memória, isso é uma fraude histórica. Então, em primeiro lugar, é preciso destruir uma pseudo-memória criada para justificar o genocídio que está calculado de milhões e milhões de habitantes nas Américas, do Alasca até a Patagônia, que o Todorov calcula em 25 milhões de pessoas em um século. Esse genocídio era justificado porque essas pessoas não eram ninguém, elas não conheciam Deus, elas não tinham alma. Então, para justificar procedimentos coloniais de conquista e de destruição do outro, o que se fez nas Américas foi criar falsas memórias que estão vivas até hoje. Mas a verdadeira memória dos saberes ancestrais, cada vez ela é mais documentada, cada vez mais jovens indígenas se imbuem da função de contar o que é este patrimônio de sensibilidade e contar, e aqui eu não posso falar pelos indígenas, eu posso falar pelo lado destrutivo dos brancos, que é o que concerne a mim e a muitos de nós, que é quão traumática foi a existência dos habitantes desta terra a partir do amaldiçoado ano de 1500, quando, desde então até agora, o que houve foi expoliação, expropriação, estupro, escravização, roubo, desmerecimento, ingratidão, denegrimento, esfacelamento, e estávamos a um fio de ser votada uma lei tenebrosa que ameaçava vitalmente o direito de permanência na terra com um truque legal. Os indígenas que ocupavam a terra na época da Constituinte, meus amigos, essas terras são ocupadas, e a arqueologia mostrará cada vez mais, há milhares, 50 mil anos é pouco. Isso está comprovado pelo teste de luminescência em pedras colocadas em circo, que sofreram altas temperaturas, porque era lugar de cozimento de alimentos crus, como dizia o Lévi-Strauss. Não há como negar isso, assim como o carbono 14 é inegável. Os governos não investem em pesquisa arqueológica. O Parque Nacional da Serra da Capivara esteve à beira de fechar, e a teoria eurocêntrica de que as Américas foram ocupadas depois de uma longa peregrinação do Homo sapiens, que veio pelo Estreito de Bering, seguindo caça, e desceu pelo Alasca, pela costa oeste do Canadá, dos Estados Unidos, chegou na América Central e finalmente entrou na Amazônia e no resto dessa vastidão, como se fosse a última estação do trem, o lugar onde Judas perdeu as botas. Quer dizer, até as pseudo-teorias científicas da ocupação das Américas nos desmerecem. Só que não há mais como negar evidências. Então, a minha esperança é que a verdade das evidências seja usada para combater falsas memórias
escatológicas e diminuidoras da dignidade do nosso povo. Quando eu digo de maneira provocativa, mas eu não estou provocando, é algo em que eu creio que o futuro está nas raízes, é porque a fina flor do pensamento ecológico, das ciências da terra, da neurociência, da melhor antropologia, da melhor botânica, dos estudos climáticos, aponta para a necessidade de manejo das florestas, de consumo restrito, de colaboração, de não predação. Meus amigos, isso está na raiz do povo brasileiro. Não é preciso fazer uma utopia de futuro dizendo sejamos menos destrutivos, saibamos aproveitar os recursos naturais. O Brasil não precisa de utopia. Talvez outros países precisem, porque este saber está na raiz, que é a matriz da identidade. Portanto, a nossa identidade, ela tem um DNA sábio. Basta parar de desmerecê-lo com falsas ideias que têm muito apelo para aqueles que se apegam a religiões, para ocultar o profundo vazio espiritual que graça no nosso país, porque isso não é religião nenhuma. Então, basta reconhecer que os melhores pontos dos acordos climáticos internacionais ou dos relatórios de cientistas, isso está na visão dos pajés da Amazônia, que se serviam de mais de 200 plantas de abertura dos estados de consciência e produziam uma percepção xamânica da vida da floresta, da ameaça de que o céu desabasse. Isso não é os Yanomami. Quando os portugueses chegaram aqui, havia no mínimo 1000 grupos culturais, cada um com a sua mitologia. E na mitologia indígena proto-brasileira, o mundo não foi criado por um Deus que disse faça-se a luz e no princípio era o verbo. Não. O que esses mitos dizem é que o Criador criou por amor, não foi pelo verbo. O Deus que prevalece, judaico-cristão, é um Deus bélico, é um Deus que cria diferenças, é um Deus em cujo nome foram mortos milhões e milhões e milhões de pessoas nas cruzadas e em outras situações. Vamos olhar um pouco qual é a imago Dei, a imagem de Deus Criador, dos nossos povos ancestrais ou daqueles que foram escravizados e trazidos a ferro da África, que é muito diferente a imagem e a noção de Deus e que, portanto, inspira e orienta formas de sociabilidade, formas de cultivo da alma e formas de preservação do mundo vivo. Em suma, o que eu queria lhes dizer está contido nessas palavras que eu lhes digo com muita emoção. Eu estou para completar, falta um ano, 8 décadas de vida, sempre buscando uma verdade que me animasse para usar a melhor arma que eu tenho, que é a minha voz, que está um pouco rouca, porque essa semana eu tive uma gripe horrorosa e eu não sabia se eu ia conseguir falar, eu estava quase afônico. Eu quero, como dizia a Elza Soares, eu quero cantar até o fim. Eu quero poder dizer essas coisas até o fim. E eu fico feliz de ver que nas novas gerações há muitas cabeças abertas, há muitos jovens procurando nas várias disciplinas elementos para construir
não novas narrativas, como é moda dizer hoje, para destruir as falsas narrativas, porque o veneno está nesta falsidade que degrada e oculta o que há de mais precioso no nosso país, que é um conjunto de raízes, na verdade são 3, a ibérica, a africana e a indígena, que poderiam ter feito uma alquimia absolutamente inovadora, mas o processo histórico, com as distorções e o domínio, e o genocídio e a exploração, transmutaram uma alquimia possível numa alquimia abortada. Mas eu diria, se limpar esta contaminação corrosiva da inverdade com segundas intenções, talvez ocorra esse processo de interpenetração de fundamentos radicais, raiz é radical, e surja uma proposta humana de como contribuir para que essa civilização, que pegou um caminho tão destrutivo, tão autodestrutivo, ainda encontre uma luz nova para que tudo não acabe. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Roberto, pela exposição tão emocionante e estimulante. Deixa eu trazer aqui a nossa Jeanne-Marie, que está conosco. Jeanne-Marie, o seu microfone está fechado, lembre-se de abrir, por favor. Bom, deixa eu só informá-los, então, a gente está com um público aqui cativo, né, de 50 pessoas. Nos acompanham colegas de Manaus, no Amazonas, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Campo Grande, MS, Rio de Janeiro, Maceió, Alagoas, São Paulo, Paulínia, Colatina, no Espírito Santo, Florianópolis, Santa Catarina, São Luís, Maranhão, Vitória da Conquista, na Bahia, Nova Santa Rita, do Rio Grande do Sul, Teresina, do Piauí, Dourados, MS, Santa Cruz do Sul, Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. O Brasil nos acompanha nessa nossa ação. Quero cumprimentar o público, dizer que vocês podem comentar e, eventualmente, fazer alguma questão. A gente fica por aqui mais uns 10, 15 minutinhos discutindo com os nossos convidados. E só para dar um start no nosso diálogo, eu vou fazer uma pergunta, então, para cada um, e aí, bom, vocês podem conversar entre si e eu vou trazendo alguma coisa do público que nos acompanha no nosso diálogo. A professora Jeanne-Marie, eu me lembro de certa vez ter lido, não vou saber exatamente se num ensaio publicado na revista da FAPESP, não tenho certeza, em que a senhora justamente falava de uma experiência que tinha tido em relação a cultura, a identidade brasileira, remetida à famigerada questão ou figura, né, ou memória, ou fraude, para usar os termos do Roberto, da noção de que o brasileiro é feliz, de que o brasileiro é alegre. E aí eu acho que tinha uma reflexão no sentido que a senhora percebia de que não, né, que o brasileiro era, eu acho que a palavra que a senhora usava nesse texto era, o brasileiro é melancólico, então, se você observar o brasileiro no metrô, aquele que vem do trabalho, assim, eu não sei, ouvindo a senhora, eu fiquei pensando um pouco nessa imagem de identidade que a gente acabou, né, construindo, e queria saber um pouco como a senhora pensaria isso hoje. Isso é uma falsa memória? Isso é uma... Quer dizer, como é que a senhora voltaria um pouco a esse ponto sobre essa figura dessa identidade, né, do brasileiro feliz, na chave aí da capacidade que o brasileiro tem de lembrar acerca de sua própria identidade, né? E ao Roberto, eu acho que não tem muita margem para a questão, Roberto, assim, dado todo um programa muito estimulante que você apresentou, se não perguntar assim, de maneira muito direta, né? O título formulado por você faz
uma inversão quase paradoxal e provocativa, né? A figura do futuro nas raízes, que quase nos remete à figura do futuro num certo passado, né? Mas é um passado muito vivo, como você demonstrou. Qual é, na sua opinião, nessa altura dos seus estudos, o nosso maior desafio hoje em relação a esse... Estou chamando de programa, né, que você desenhou, dessa perspectiva de olhar para as raízes, de nos basear nas raízes. Qual que é o desafio que a gente precisa urgentemente enfrentar, ou o maior deles, né? São vários, mas pelo menos o maior deles. Por favor, Jean-Marie, na sequência Roberto e o público conosco. Muito obrigado. Professora, por favor, o seu áudio está desligado, vou pedir à senhora que ative o som. Eu não consigo fazer por aqui. Eu já ativei. Tudo bem? Perfeito. Pode seguir. Bom, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que eu também gostei muito daquilo que falou o Roberto. Eu inverti um pouco o Rican, porque era meu papel, mas eu tenho... eu vou falar uma coisa para o Gambini. Você sabe que eu nunca quis fazer filosofia quando eu era criança e quando eu era adolescente, e mesmo quando, com 17 anos, eu tive que escolher onde que eu ia estudar na Suíça, eu queria ser antropóloga, veja só. Porque eu queria entender como que, em várias culturas, homens e mulheres falam de maneira diferente, falam juntos, e tem outros, enfim. Mas na Suíça, na época, imagina só, sou um pouco mais jovem do que você, mas não muito, não havia antropologia, só havia um programa na cidade de Neuchâtel de etnologia, que trabalhava com máscaras africanas, o que deve ser interessante, mas não me interessou, então fui fazer filosofia. E hoje tenho grandes amigos antropólogos e grandes amigos que trabalham, em particular com os Yanomamis, a Mariana, que fez o filme sobre o Juri, enfim. E o Rican, certamente, se ele tivesse estado um pouco menos nas universidades, teria talvez até pensado um pouco sobre isso. Mas é uma tarefa da filosofia também fazer esse passo, realmente, dar um passo e ir ao encontro de todos aqueles no Brasil que trabalham, em particular, na antropologia. Acho que os grandes pensadores brasileiros, atualmente, estão na antropologia e na arqueologia. Concordo totalmente com tudo que você falou. E fico muito assustada quando vejo aquilo que se chama, hoje em dia, de desidratação, por exemplo, dos dois ministérios, tanto da Marina Silva como da Sônia Guajajara, que trabalham justamente tentando reabilitar aquilo que você chamou de alma, eu também uso a palavra alma, brasileira. Eu também queria dizer o seguinte, vou voltar à questão do Andy depois, que há um tipo de raízes que você certamente conhece na Amazônia, em particular no Rio mesmo. Acho que tem até uma palavra, mas eu não lembro bem dela. Quando o rio está muito alto, a gente não vê as raízes. Quando ele baixa, a gente vê que são raízes quase imóveis. É muito lindo isso, porque não é uma raiz no sentido assim, preso a um chão, um solo sagrado, mas é uma raiz quase imóvel que permite uma certa movimentação das próprias raízes. E isso é uma esperança, é uma imagem muito bonita, eu acho, de raízes. Bom, eu continuo achando que faz parte dessa fantasmagoria, como diz o Gambini, dessa história falsa, contada e inculcada, por assim dizer, nas nossas cabeças, que nós somos alegres no Brasil. E não somos. Tanto é que a gente faz de conta o tempo todo que a gente é feliz. Tanto é que tem não sei quantas pessoas que sempre perguntam, então, você é pessimista, como se fosse assim o pior dos pecados,
E a gente tem que ser otimista. Mas quem diz que tem que ser otimista é que porque realmente não está nada bem. Então tem que ser otimista para poder encarar a realidade. E eu acho também que essa ideia da alegria é uma falsa idealização de um povo que tenta esquecer da tristeza e que tenta esquecer da escravidão, sendo que realmente é verdade isso, que festas e rituais podem ser muito alegres e bonitos e dançantes, um pouco para, como dizer, para fazer fugir a tristeza de todos os dias. A primeira vez que eu cheguei ao Brasil, em 76, eu vinha de Berlim, eu vim só por 2 meses para conhecer um pouco com meu marido, e conhecia em Berlim muita gente que tinha sido, digamos assim, exilada, primeiro do Brasil, no Chile, e depois do fim do Allende, que vieram para Berlim, ou para outros países europeus. Por isso que eu estava em Berlim, conheci em Berlim. Em particular, o Luís Travassos e a Marie-Jeanne Travassos, que nós chamamos Lisboa. O Luís Travassos era diretor da UNE. Então, muitos desses exilados estradaram, naturalmente, a Alemanha, e há clichês de parte e de outra. Não? Então, eles achavam o povo alemão muito pouco receptivo e muito triste, e sempre falavam em contrapartida, porque a gente fala sempre em contrapartida aquilo que é o outro, da alegria do povo brasileiro. E quando eu cheguei ao Brasil, no Rio, eu lembro, eu não via as pessoas alegres. Eu via as pessoas, os amigos do meu marido, que eram sempre de esquerda, que estavam com medo de falar bastante, e que estavam sempre ainda em plena ditadura, e vi, porque a gente não pegou carro de luxo, mas pegamos muitos ônibus, vi realmente pessoas cansadas, que tinham um monte de quilômetros para fazer para ir e voltar do trabalho, quando tinham trabalho, e que dormiam. E a alegria brasileira, ela é como se fosse como a cordialidade, não? Quando fala o Sérgio Buarque de Holanda, é uma dessas imagens que me parece, muitas vezes no Brasil, se apela a ela justamente a mascarar uma grande violência e uma grande tristeza. É isso que eu diria, não? Porque cordial, como você sabe, não? O Sérgio Buarque não diz que o brasileiro é cordial, ele diz que ele tem a ideologia de ser cordial. Não? Isto é para mascarar também a crueldade com que ele trabalha com aqueles que não são do clã e da família. Não? E a alegria, mesmo na famosa MPB brasileira, não tem muitas canções alegres. Não? Uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre a música, bem antes de chegar no Brasil, e antes de conhecer meu marido, era Tristeza Não Tem Fim, que eu escutei muito. Então, nós vivemos numa espécie de ditadura da felicidade e da alegria, não só no Brasil, aliás. A gente sempre tem que mostrar que estamos felizes, e isso acho que só pode aumentar a nossa infelicidade, e se trata de combater a injustiça para ser um pouco mais feliz, sim. Mas só combatendo a injustiça. É isso. Muito obrigado, professora. Antes de passar a palavra, Roberto, só um saludo especial a nossos colegas latino-americanos, colegas da Colômbia nos acompanhando aqui, então sejam bem-vindos igualmente. Por favor, Roberto. É um prazer ver que a Anne-Marie e eu nunca tomamos chá juntos, e nós, de maneira de boa vontade, expressamos o que a gente pensa, e o nosso pensamento dança um com o outro. Dançar é importante, né? É uma alegria isso, Jean-Marie. Mas eu acho que a gente é de boa vontade. Eu vou te responder, Vênia, assim. Primeiro, quando eu falo raiz, não tem a ver com passado. Raiz é rizoma. Raiz é fonte de vida. Não tem nada a ver com passado. É a fonte permanente da vida. Enquanto a raiz estiver lá, a árvore está viva, né? Então, a ideia de passado contamina um pouco o símbolo maravilhoso
como o Bachelard falou, e tantos poetas e tanta gente, né? A raiz, ela é a seiva da vida. Nós temos uma raiz. A minha raiz não são meus avós italianos. A minha raiz é a minha profundidade, onde eu contacto o meu eros, onde eu contacto a minha conexão com a vida. Se eu perder essa raiz, eu estou ou muito deprimido ou eu estou muito alienado, né? Então, eu não acho que o povo brasileiro seja alegre. A alegria dos brancos é uma alegria maníaca, porque eu diria, nós brancos, com exceções honrosas, são superficiais. Se você conversa com um jovem indígena que perdeu o território, que perdeu assassinados, membros da família ou descendentes de escravos, eles são muito mais profundos, muito mais sérios. Ninguém faz gracinha. No entanto, de onde vem o carnaval? De onde vem o samba? De onde vêm as festas? Vem dessas culturas, mas eles não são superficiais. A superficialidade branca me deixa muito louco, entendeu? E é uma coisa maníaca que se cultiva como esta é a felicidade, né? Com consumismo, bom, não precisa nem continuar a falar disso, né? O grande desafio, Vene, como você me perguntou, eu me apoio no Jung. O Jung dizia, na visão dele, que o grande perigo da humanidade é a inconsciência. E o desafio é não ter medo de ficar consciente. Ficar consciente do quê? Da terrível destrutividade da nossa raça humana. Não dá para ter medo de olhar e dizer o homem branco ele é extremamente destrutivo. Isso está documentado pela história, por todos os estudos. Olha o que foi feito com os animais, o que foi feito com os biomas, o que é feito com os desiguais, os que não têm privilégios. Quer dizer, é de uma crueldade. Então vamos parar com essa historinha, sabe? Papai do céu e o homem bom. O homem não é bom coisa nenhuma. Eu vou voltar para o Hobbes. O homem é o lobo do homem. E está mais claro do que nunca. Quer dizer, quem é que está disposto a abrir mão de um pouco do seu privilégio? A gente sabe que uma elite branca ela detém 90% da riqueza do planeta. Na África morrem milhões e milhões de crianças todos os anos. E nós vamos falar o quê? Isso são condições socioeconômicas? Não. Isso se chama maldade, isso se chama destrutividade. Então, eu diria, o desafio... Mas tem ótimos livros hoje. Você pega o Sapiens, que é uma bela divulgação, e outros, e vai mostrar, por exemplo, que o Homo sapiens destruiu os seus primos, o Neandertal e o outro. Por quê? Porque ele queria dominar. Então, isso está no genoma do Homo sapiens, que é uma raça, ela é inteligente. Você sabe por que ela é inteligente? Não é que ela é inteligente, é a capacidade de fazer fantasias e de imaginar. Isso é que faz a diferença. Mas assim como você pode imaginar coisas maravilhosas, você pode imaginar que você vai dominar o mundo e coisas desse teor, né? Então, eu diria, o grande desafio é olhar para a sombra da humanidade, para a incomensurável destrutividade da humanidade. Muito obrigado, Roberto. Olha, a gente já avança um pouco no horário e eu tenho uma dificuldade enorme aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, os convidados, pedir a paciência, que é justamente a provocação que a reflexão de vocês gerou no nosso público. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de expor alguns comentários e questões de maneira geral, e aí vocês selecionem algum ponto, alguma questão para comentarem na sequência, se vocês concordarem com esse encaminhamento, porque aí eu contemplo a manifestação de quem nos acompanha e, ao mesmo tempo, a gente tem o privilégio de poder continuar os ouvindo por um pouco mais. Então, eu peço a licença de vocês para
apresentar-lhes um pouco do que a reflexão de vocês causou no nosso público. Então, bom, a Cristina Viana, é um prazer muito grande ouvi-la, professora Jeane-Marie, saudades. Você acha que essa recusa da elaboração do passado no plano histórico e político do Brasil é a responsável pela relação complicada que o brasileiro estabelece com a verdade no plano individual psicológico? Exemplo, posturas anti-vacina, terraplanistas, afirmações de que não há racismo no Brasil, etc. Muito obrigado. Também nossa colega da rede, a professora Rita de Cássia Oliveira. A ideologia de ser o povo brasileiro colorido nega todas as raízes do Brasil e reafirma o preconceito, professor Roberto. O senhor poderia comentar sobre essa ideologia? A Mariana. Roberto, qual você imagina que seria o resultado dessa alquimia entre as três raízes se conseguíssemos enfrentar as falsas memórias? Comentário do Jonathan. Um prazer ouvi-la, professora. Pergunto se, no final das contas, o que está em jogo no cenário brasileiro é o problema de conciliar os tempos passado, presente e futuro, histórico e individualmente. Andrés, a história do Brasil é marcada por enriquecimentos e ocultações, escravidão, genocídio, desaparecidos, e isso continua no massacre da população negra. No que vai do século, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil, a maioria delas eram homens jovens negros. Qual identidade é possível a partir disso? Qual presente? Qual futuro? Bom, o desafio nada fácil aqui, mas, enfim, eu gostaria de mostrar para vocês, né, então, como que o público reagiu à brilhante exposição de vocês dois, e aí deixo-lhes a palavra para os seus comentários finais e adicionais, como quiserem. Por favor, professora Jeane-Marie. Agradeço pelas perguntas, pelo interesse, e eu fico feliz de ver que tem muitos amigos aí. Eu me lembro, só um parêntese, quando eu dava aula sobre dialética do esclarecimento, do Adorno, do Horkheimer, que, aliás, é um pensamento ecológico muito forte, ligado, Roberto, deixa eu te dizer, ligado muito ao profetismo israelita, o Isaías, etc. Enfim, eles citam muitas vezes esses autores, mas eles sempre dizem aquilo que a razão que domina, que pensa que dominar é pensar, essa razão a gente tem que deixar de lá, tem que realmente destruir, no seu sentido, e encontrar outra razão, uma razão mais amorosa. Eles falam naturalmente de maneira muito mais complicada do que eu. Bom. Mas aí, depois da terceira ou quarta aula, como eles escrevem em plena guerra, e sabendo do nazismo, exilados, enfim, não é um momento nada que você pode fazer de conta que está feliz. Sempre estava, na terceira aula, sempre tinha alguém na classe que dizia, bom, mas eu levantava a mão e dizia, professora, esse Adorno é muito pessimista. Onde é que está a saída, então? Eu lembro sempre disso. E daí eu dizia, a saída está aí, na porta. Porque a gente se pergunta muito sobre a saída, e eu também me pergunto, claro, atualmente eu acho que a saída é que o mundo vai acabar, que vão sobrar só algumas baratas, se der tudo certo, e depois talvez voltam alguém, eu espero só, eu pessoalmente espero que alguém volte a escrever música, e volte a pintar um pouco, mas isso eu acho que realmente o céu está para desabar em nossas cabeças, e a minha pequena saída, a minha grande esperança é que o governo Lula não ajude demais o céu a desabar sobre as nossas cabeças. Mas, por enquanto, ele não está fazendo muita coisa. Bom, enfim, entre parênteses. Eu acho que
as pessoas, para responder a questão da Cristina, da qual não estou persuadida que eu entendi muito bem, eu acho que essa falta de conexão consigo mesmo, aquilo que o Roberto chama de alma, eu também chamo isso de alma, mesmo que eu não uso sempre usar essa palavra, mas acho que é bom retomá-la, e essa infelicidade em pensar que você pode ficar feliz tendo cada vez mais coisas e acreditar em coisas que são erradas, não é só no Brasil, eu percebo que também na Suíça, na França, talvez não tenha menos terraplanistas, porque eles não usam falar alto, mas tem uma tendência em querer encontrar um clube, por assim dizer, uma comunidade fechada, que tem alguns dogmas contra os outros, porque são os outros que sempre são os responsáveis, que é impressionante no mundo inteiro. No Brasil, tem o agravante da colonização e da violência. E quando eu estava ouvindo o Roberto, eu também sempre penso que é impressionante como na língua brasileira e portuguesa, por exemplo, quando você fala de uma exploração científica, é a mesma palavra do que dizer uma exploração no sentido ruim da palavra. Não? Tanto para pensar alguma coisa nova, ou conhecer, por exemplo, plantas ou rios, como exploração no sentido de ter um escravo e estuprar uma pessoa. Não? Então, é muito estranho isso, é um traço assim, de violência imbricado na própria língua, que me assusta desde sempre no Brasil e que a gente tenta mascarar por todas as imagens de uma identidade que, no fundo, seria muito mais interessante se a gente desistisse de sempre definir a nossa identidade e tentasse simplesmente ser um pouco mais justo com as outras pessoas e consigo mesmo. A gente não precisa ter uma identidade que nos salva de nós mesmos. E talvez muitos brasileiros até precisassem disso. Uma identidade que salva a si mesmos do desespero. Eu acho que realmente concordo com o Roberto, tem que enfrentar esse desespero e ver o que a gente pode fazer pouco a pouco, mesmo sem ter muita esperança. E para citar, só para cutucar um pouco o Roberto, para citar alguém que é religioso, mas que eu admiro muito, que é o Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, cujos avós também certamente são da Itália. Bom, ele sempre disse, não sei se vou mudar muito aqui tudo que eu faço, mas eu tenho que fazer, eu faço, porque eu tenho que fazer, resistir contra o mal e ajudar. É isso. Isso. Muito obrigado, professora. Roberto, por favor. Que bonita a tua clareza, Jean-Marie, é muito bom, é muito bom. Eu vou ser bem focado. A primeira pergunta era sobre a ideologia, né? E eu volto, na minha formação, você tinha 3 clássicos. Marx, no Capital, Max Weber, na Economia e Sociedade, e Karl Mannheim, em Economia e Utopia. Qual era a ideia do Marx, por exemplo? A ideologia de uma classe é a maneira como aquela classe, pela sua posição no processo de produção, encara o real. Então, nenhuma ideologia é total, elas são relativas, mas é a maneira de encarar o real e de fazer projetos políticos a partir dessa interpretação. Não é interpretação, é a visão, é o óculos, é a lente. Então, isso, a ideologia, né? O Max Weber, diferentemente do Marx, mas também contribuiu muito para a ideia, quando ele estudou vários tipos de ideologia, e o Mannheim, igualmente. Essas ideias animavam a minha geração, que é a geração dos anos 60, porque a gente queria criar uma ideologia para o Brasil, uma ideologia para o terceiro mundo contra os laços do capitalismo internacional. Claro que isso daí acabou, porque hoje ideologia é álibi. Ideologia hoje não é a visão de um grupo, é um álibi para esse grupo roubar, é um álibi para impunemente destruir a floresta amazônica. Entendeu? Quer dizer, como que algo tão elaborado, estudado, né, se transformou em álibi? Álibi é o meu argumento para não ir preso. Então, eu aludo à minha ideologia. A Mariana faz uma pergunta
muito provocativa, né, que a alquimia que eu veria, eu acredito, Mari, que é o que você e o Andrés e nós todos aqui vemos, a alquimia possível seria juntar, por exemplo, o manejo da racionalidade, no que ela tem de melhor, com a intuição dos povos indígenas e africanos, no que ela tem de melhor. Isso daí daria uma como eu quero dizer, uma forja, né, de um fulcro epistemológico completamente novo, e mais, que entrasse o amor no conhecimento, quer dizer, que a subjetividade, o amor, fosse fonte de conhecimento. Isso é uma alquimia que não aconteceu. E o mundo está precisando dessa união de opostos, porque o predomínio da racionalidade na modernidade, na pós-modernidade, ela amainou um pouco. Mas foi extremamente destrutivo, né? Mas como Jung estudou muito as 4 funções, onde é que está a função sentimento, que é aquela que avalia o valor relativo das coisas? Não o que as coisas são, mas o valor relativo. Então, é a função sentimento, que é a mais reprimida de todas, que engendra a compaixão. Portanto, para mim, a alquimia seria não ter uma coisa manca, mas ter todas as capacidades humanas, que são empíricas, né, formando uma nova matriz civilizatória, se quiser, né? E, nesse caso, não haveria separação entre corpo e mente, entre céu e terra, não haveria interditos. Percebe? Toda essa dicotomização significa a eleição de algo em detrimento do oposto. Mas nós pagamos isso com neurose. Então, a alquimia nova, ela é antineurose, ela é libertária, né? Foi uma tentativa hippie, que eu me orgulho muito de ter deixado crescer meu cabelo, mas era uma coisa um pouquinho ingênua. Eu não sei se vai voltar, mas a minha fantasia de alquimia tropical, o Caetano Veloso entende disso, muitos artistas brasileiros entendem dessa alquimia. E quanto à pergunta do Andrés, né, Andrés, veja, o nosso país, que foi o último a proclamar a libertação dos escravos, né, que foi de uma crueldade estarrecedora, no século XIX, adotou a ideologia, que não era ideologia, era um álibi do branqueamento. Então, é bom branquear a raça. Como? Pelos casamentos interétnicos, e você vai amulatando, você vai branqueando, e daí tá bom, porque a raça negra ela é inferior, porque ela vem do trópico, e no trópico todo mundo tem preguiça de pensar. Você só pensa na Alemanha, porque lá é frio. No trópico você não pensa, você fica com calor e com preguiça. Então a pele escura do índio ou do negro prova uma deficiência mental, de pensamento. Então, essa era a ideologia do branqueamento. Mas agora, Andrés, querido, com esse número que você trouxe, eu diria, não é mais branqueamento, é extermínio dos jovens negros. Você vai matando. O que o nazismo fez? Vai matando, é o extermínio, é a solução final. Então, ainda, o que se projeta sobre um jovem negro? Que ele é um estuprador, que ele é um ladrão, que ele quer roubar o teu relógio. Todos. Não interessa a história de vida, não interessa a mãe, o pai, o trabalho, é porque a cor da pele indica que ele é um elemento pernicioso que tem que ser excluído da sociedade. Essa é a verdade. Essa é a verdade no Brasil. Não adianta vir com historinha, porque é isso. E qualquer pessoa de pele escura sabe isso porque viu isso acontecer da maneira mais cruel, que é assassinato a sangue frio. Então, não é para ser alegre. Como diz a Jean-Marie, vamos lutar contra o mal. Já é uma alegria. Eu acho que cada pequena vitória
contra o mal, as coisas ficam melhores. Isso nos alegra, isso é uma alegria. Agora, fingir de que está tudo bacana é uma alienação, isso não é alegria, é a alienação dos idiotas. Os idiotas são bobos alegres, e eu acho que milhões de brasileiros são bobos alegres idiotas. Desculpa, eu às vezes sou um pouco, dou um soco assim, mas me deixa falar até o fim, eu não vou parar. Muito obrigado, Roberto. Bom, eu tenho que fazer esse papel desagradável aqui, de talvez passar o final dos nossos trabalhos e dessa conversa tão interessante. Queria muitíssimo, em nome da nossa Rede Brasil Requer, agradecer a enorme generosidade da professora Jeane-Marie, que tem estado conosco já, o Roberto, que chega agora, ouvindo-os, né, fica muito claro que os nossos desafios para pensar o Brasil, para pensar uma identidade brasileira, para pensar nossas memórias, o desafio é enorme, as nossas dificuldades talvez sejam maiores ainda, mas eu gostaria muito de agradecê-los, porque justamente ouvi-los nos dá certeza de que a gente tem muito potencial de pensamento, muito potencial de crítica, tem muitas saídas, usando o termo aqui da professora Jeane-Marie, né? Tem muitas saídas apontadas por reflexões como aquelas que vocês nos fizeram hoje. Então, eu gostaria muito de agradecê-los muitíssimo em nome da nossa Rede Brasil Requer, em nome do nosso congresso. Antes de passar aos finalmente, queria abrir, então, uma última vez a palavra a vocês, para as considerações finais. Por favor, professora Jeane-Marie, na sequência, o Roberto. Bom, muito obrigada. Eu acho que é bom se reencontrar de novo com o Gambini e com o Verne, que já conhecia também. E acho que esse congresso sobre Ricoeur vai ser certamente muito interessante, mas que nós temos também que, como eu estou um pouco preocupada com a filosofia do Brasil, que se encastela em história da filosofia, e eu gostaria de dizer que eu acho muito bom fazer coisas cada vez mais abertas a outras disciplinas e a outras cores de pele também. Eu sou muito branca, eu sei. Um grande abraço. Muito obrigado, professora. Roberto, por favor. Olha, eu sempre fico muito mobilizado, meu sangue fervendo quando esses assuntos são tocados, mas é com muito amor que eu falo, porque eu adoro a busca do conhecimento. Desde que eu era moleque, eu me lembro que eu ficava encantado quando eu conseguia entender alguma coisa, e continua assim até hoje. Então, é importante o amor pelo diálogo. Nós temos que reaprender a dialogar. Os últimos tempos, especialmente o último governo, trucidaram o diálogo. E o diálogo é a maneira da gente frutificar insights, ideias iniciais, né? É pela troca. Então, o amor, a palavra filosofia quer dizer isso, né? Mas muitas vezes, desculpem, mas eu sinto que os filósofos têm amor por falar do seu amor, mais do que amar, né? O conhecimento é uma coisa maravilhosa, ele é luz, né? E eu desejo que prospere muito uma iniciativa como essa, e que muitas pessoas queiram desenvolver o seu pensamento, e a gente fica feliz, não é, Jeane-Marie, que alguma coisa a gente pode fazer. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez, professora Jeane-Marie. Quero agradecer, então, ao público que, poxa, por quase... Nós tínhamos combinados, né, inteiramente, olha, vamos fazer até 1h10, e a gente está aqui há quase 2 horas, quer dizer, quero agradecer mais uma vez a generosidade dos nossos convidados, ao público que nos acompanhou, e encerrar, talvez, nossa noite dizendo, então, só 2 coisas, né? Então, essa mesa de hoje é uma ação prévia ao nosso primeiro Congresso Internacional da Rede Brasil Requer. Vou repetir, esse congresso vai acontecer entre 14 e 16 de agosto, na Unicamp.
As informações a respeito desse congresso você pode encontrar no site da Rede Brasil Requer, que se encontra no chat da nossa discussão. Gostaria de dizer também que nós vamos ter uma última ação prévia. Essa ação ela vai ocorrer, então, no próximo dia 4 de julho, neste canal, com o professor Manuel Coraci, da Universidade Federal do Acre. Vai ser uma palestra cujo título será A Fortuna Crítica das Primeiras Leituras de Riquet em torno do político. Então, no dia 4 de julho, às 19 horas, neste mesmo canal, a gente volta a se encontrar, assim eu espero. Mais uma vez, Roberto, Jean-Marie, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu dou, então, por encerrado a nossa mesa Alma e Memória do Brasil. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.